E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparados para desvendar as tretas da geopolítica. Hoje a gente vai até falar de dólar, vocês acreditam? É isso aí. A gente vai mergulhar de cabeça nessa tensão entre os EUA e os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bonde tá ficando pesado. E a gente vai tentar entender essa história de uma nova moeda global. Será que o dólar tá com os dias contados? Pelo jeito a coisa é séria. E para começar, já temos o ex-presidente Trump botando lenha na fogueira. E ele não podia ficar de fora dessa, né? No ex-antigo Twitter, ele mandou aquele recado delicadinho dele. Ameaçando meter 100% de tarifa nos produtos dos BRICS. Se eles insistirem nessa ideia de criar uma moeda própria, Imagina só o impacto disso. o bicho ia pegar. Mas a gente precisa entender melhor essa história. Por que os BRICS querem tanto essa nova moeda? E quais as chances de sucesso? Será que eles têm força para pegar o dólar? Dólar sempre foi o rei, né? Mas parece que o Renato está sendo ameaçado. Mas antes de a gente entrar nessa discussão toda, Que tal a gente dar uma olhada mais de perto nas motivações dos BRICS? por que eles querem tanto romper com o dólar? Bom, eles argumentam que o dólar é usado como instrumento de pressão pelos EUE. Tipo, para impor sanções a países que não se alinham com os interesses americanos. Exatamente. E a gente viu isso acontecer recentemente com a Rússia, né? Depois da invasão da Ucrânia, as sanções acabaram com a economia deles. E os BRICS temem se tornar o próximo alvo. Mas e aí, será que essa nova moeda seria viável? Teria força para desbancar o dólar? Ou seria só mais uma tentativa frustrada? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar a fundo o potencial econômico dos BRICS. E os desafios também, né? Afinal, eles são um grupo bem diverso, com interesses nem sempre alinhados. Será que eles conseguiriam superar essas diferenças em nome de um objetivo comum? Essa é a grande questão. A gente está vivendo um momento histórico. Com a possibilidade de uma mudança radical na geopolítica global, E o Brasil está no meio disso tudo. a gente estava falando sobre o potencial dos BRICS, né? Mas será que eles têm cacife para bancar essa nova moeda? Essa é a grande questão. Eles teriam que mostrar que são capazes de cooperar em projetos ambiciosos. E eles já mostraram, né? Um novo banco de desenvolvimento, por exemplo. Verdade. Eles estão financiando projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em vários países. Exatamente. Essa experiência com o banco pode ser um trunfo para criar e gerenciar essa nova moeda. Faz sentido. Mas a gente não pode esquecer da força do dólar, né? O dólar ainda domina o comércio internacional e as reservas globais. Tá todo lugar. No preço do café, nas notícias da bolsa. Essa dominância do dólar não foi construída da noite para o dia. É resultado de décadas de influência americana. Mas será que essa influência é inabalável? A gente está vendo a China crescendo cada vez mais. Será que o dólar vai continuar no topo para sempre? O mundo está mudando, né? E os BRICS querem mais autonomia. Mais voz nas decisões globais. E essa nova moeda seria um passo importante nesse sentido. Mas será que ela tem chance de dar certo? Olha, prever o futuro é complicado. Mas se os BRICS fortalecerem os laços econômicos, aumentarem o comércio entre si e atraírem novos membros, Quem sabe, né? aí essa nova moeda pode ganhar força. E a entrada da Arábia Saudita pode mudar tudo, hein? Imagina se eles começarem a negociar petróleo em outra moeda. Seria um golpe e tanto no dólar. O petróleo é uma commodity fundamental na economia global. E a Arábia Saudita é um dos maiores produtores. Se eles abandonarem o dólar, o impacto no mercado seria enorme. A gente pode estar presenciando o início de uma nova era. Com a reconfiguração do poder econômico global. E o Brasil? Onde a gente se encaixa nessa história toda? O Brasil tem um papel fundamental nesse processo. Afinal, somos um dos maiores países do bloco, né? Com uma economia diversificada e um grande potencial de crescimento. Mas a gente também tem uma relação importante com os UAE. Um dos nossos principais parceiros comerciais. Será que vale a pena arriscar essa relação para embarcar nessa aventura da nova moeda? Essa é uma decisão complexa que o Brasil precisa tomar. Quais seriam os principais riscos? Bom, a gente já mencionou a retaliação dos EUA. Eles podem impor sanções, dificultar o acesso ao crédito. Poderia até mesmo desestabilizar a nossa economia. Não seria uma boa ideia comprar briga com a maior potência econômica do mundo. Mas também existem as oportunidades. O que a gente poderia ganhar com essa nova moeda? Mais autonomia para negociar com outros países. Sem depender tanto do dólar. Isso poderia fortalecer a nossa posição no cenário internacional. E abrir novas portas para o comércio exterior. Sem ficar refém das decisões dos EUA. E a gente poderia se proteger da volatilidade do dólar, né? Exatamente. O valor do dólar muda muito de um dia para o outro. Isso pode ser um problemão para quem exporta e importa. Nunca se sabe ao certo quanto vai ganhar ou gastar. Com uma nova moeda, teríamos mais estabilidade nas transações, né? Mais segurança para fazer negócios com outros países do bloco.
Mas é claro que essa nova moeda também traria desafios. A gente precisa garantir que ela seja estável e confiável. Não adianta trocar o dólar por uma moeda que oscila ainda mais. Os BRICS precisam criar um sistema monetário sólido, com regras claras e mecanismos de controle. Isso exige muita coordenação e confiança. E essa confiança não se conquista da noite para o dia. Principalmente em um grupo tão diverso como os BRICS. Eles têm sistemas políticos, econômicos e sociais diferentes. Nem sempre eles concordam entre si. Mas eles já demonstraram que conseguem superar as diferenças em nome de objetivos comuns. A criação do novo Banco de Desenvolvimento é um exemplo disso. Exatamente. Essa experiência pode ser valiosa para criar uma nova moeda. Mas a gente precisa ter cautela e analisar tudo com cuidado, E debater essa questão abertamente. com a participação de todos os setores da sociedade. Afinal, essa decisão pode ter um impacto enorme no futuro do Brasil. Concordo. É por isso que a gente está aqui hoje, nesse mergulho profundo. Para te ajudar a entender melhor esse cenário complexo. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados na próxima parte. A gente vai continuar explorando esse tema e tentando desvendar o futuro. E chegamos à parte final do nosso mergulho. Desvendamos as motivações dos BRICS, as ameaças do Trump, os desafios, as oportunidades. Mas e agora? O que o futuro nos reserva? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 1 milhão de, sei lá, de BRICS. Quem sabe, né? Brincadeiras à parte, prever o futuro é sempre um desafio, né? Bola de cristal não é nosso forte. Mas a gente pode usar as informações que a gente tem. Traçar alguns cenários possíveis, né? Exatamente. E aí, quais as suas apostas? O que você acha que pode acontecer? Olha, o cenário mais fácil de imaginar, talvez, seria a gente continuar como está. Tipo, nada muda. O dólar, mesmo pressionado, continuaria dominando o mundo. Seria como se essa tentativa dos BRICS não tivesse dado em nada, né? Os EUA manteriam a influência no sistema financeiro global. E os BRICS, mesmo buscando alternativas, continuariam em segundo plano. Mas a gente sabe que eles não estão satisfeitos com essa situação, né? Não, né? Eles querem mais autonomia, mais poder e decisão. E aí entra o nosso segundo cenário, bem mais radical. A nova moeda do BRICS bombando. Forte o suficiente para competir de igual para igual com o dólar. Caramba. Imagina o impacto disso na nossa vida. A gente comprando produtos da China com essa nova moeda. Fazendo investimentos em outros países do bloco. Seria uma reviravolta e tanto, né? Total. Mudança profunda na geopolítica mundial. Seria o fim da hegemonia do dólar. Olha, difícil dizer se seria o fim, mas... Esse seria um golpe e tanto. Com certeza. O dólar perderia força e o mundo teria vários centros de poder econômico. Uau. Mas a gente tem que pensar em todos os lados, né? Quais seriam os desafios pra gente, pro Brasil? Um deles seria a adaptação, né? A gente tem que mudar um monte de coisa. Transações comerciais, políticas cambiais, tudo teria que ser repensado. Nossa, ia dar um trabalhão. E, né? Pro governo, pras empresas, pra gente. E tem outro ponto importante, né? A gente precisa garantir que essa nova moeda seja estável. Confiável. Não adianta trocar o dólar por uma moeda que oscila mais ainda. É verdade. E se a gente encontrasse um meio termo? Tipo, o dólar e a moeda dos BRICS coexistindo. Cada um com sua área de influência. Esse seria o nosso terceiro cenário. Um sistema monetário mais diversificado. Com mais opções pra gente escolher, né? Isso, a gente poderia escolher a moeda mais vantajosa para cada transação. Dependendo do país, do produto, do momento. Exatamente. Mais flexibilidade, mais autonomia para negociar com o mundo. Mas pra essa coexistência pacífica dar certo. Ia precisar de muita diplomacia e negociação entre os países. Ninguém quer uma guerra cambial, né? Com certeza. Então a gente precisa acompanhar tudo de perto. É um momento de muita incerteza, mas também de muitas possibilidades. É isso aí. Buscar informação, debater o tema com consciência crítica. E se preparar para as mudanças que estão por vir. O futuro está em aberto, né? A gente tem que estar pronto para navegar nesse mar de incertezas. E a gente espera que esse mergulho tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse cenário complexo e cheio de nuances. Esperamos que vocês tirem suas próprias conclusões. E se engajem nesse debate que é tão importante para o futuro do Brasil e do mundo. Para finalizar, queria deixar uma provocação para vocês. Será que estamos presenciando o início de uma nova ordem mundial? Com novas potências e uma nova configuração de poder econômico global. Só o tempo dirá. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê na próxima para desvendar mais mistérios. Até mais. Tchau!